Boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso webinar, que vai falar sobre tecnologia como agente transformador. Esse evento que tem como objetivo realizar um encontro com profissionais que atuam em diversos setores da economia. É um evento promovido pelo Mackenzie Soluções, uma área de negócios que atua no mercado corporativo, desenvolvendo estratégias de melhoria de performance e sustentabilidade financeira, oferecendo também diversos cursos de educação executiva. Primeiramente, quero agradecer a participação dos nossos convidados de hoje. Marco Stefanini, ele é fundador e CEO global do Grupo Stefanini, é um dos fundadores da Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação, Abrascom. Temos também conosco hoje Carlos Tristati, executivo de transformação digital do Grupo Globo, liderou nos últimos 6 anos diversos programas de transformação Agile em empresas como Globo, Santander, Banco Original e Lojas Renner. Nosso moderador, talvez seremos 2 aqui moderadores, né? Vou apresentar o nosso moderador oficial, o professor Dirceu Matheus Júnior, que está com problemas de conexão. Ele é coordenador de educação continuada da Faculdade de Computação e Informática do Mackenzie e também nosso coordenador de negócios da área do Mackenzie Soluções, Newton Bassi. Boa noite a todos. Newton, por favor, a palavra é sua. Em nome do Mackenzie Soluções, a presença do Marco, e iniciar esse nosso evento pedindo para contextualizar como que está a situação da Stefanini em relação ao tema do nosso evento aqui, e depois passar a palavra para o Carlos. Tá bom. Vamos lá, Marco. Vamos lá. A Stefanini ela tem 2 grandes blocos de ofertas, então vou contextualizá-la nesses 2 blocos, tá? Na parte mais de infraestrutura, ongoing, aplicações no geral, a gente é um prestador de serviços e a gente percebe que mesmo durante a pandemia, as empresas procuraram evitar o corte de orçamento nessa parte. Na prática, a gente percebe que as empresas até valorizaram mais o setor de tecnologia, porque perceberam o quanto útil é, né? Inclusive para trabalhar à distância e tudo. Isso eu diria o ongoing, né? O dia a dia das empresas. Na parte digital, que é o nosso tema, que é a parte principal, logo nos grandes projetos que estão para iniciar, a primeira fase as empresas deram uma parada para sentir o problema, tá? Os projetos que estavam em andamento, ninguém parou, exceto alguns setores devastados, mas a grande maioria dos setores não pararam os seus projetos, tá? Isso é importante. E os grandes projetos, por iniciar, aí elas deram uma segurada, que agora a gente começa a perceber a partir de julho, agosto, começou a voltar. Ou seja, muito provavelmente, segundo semestre, os projetos digitais vêm à tona. Quando eu falo projeto digital, tem muita empresa que, por exemplo, varejo, saiu vendendo, vamos supor, por WhatsApp, saiu criando canais rápidos. Isso normalmente não é grande projeto para nós, isso é uma questão de uma improvisação importante, essencial naquele momento, mas que não geram grandes projetos para nós. Mas depois dessa fase de improvisação, vem a fase da estruturação, onde as empresas realmente têm que estruturar. E aí nós entramos mais a fundo, vamos dizer assim. Então, na prática, a gente percebe grandes projetos pararam, depois já estão voltando, agora o ongoing continuou, e para o ano que vem, claramente a tendência é de alavancar bastante os projetos digitais, tanto assim que você vê nas bolsas de qualquer país do mundo, as empresas digitais, as empresas de tecnologias têm uma valorização expressiva, porque realmente o cenário é muito positivo já a partir do ano que vem, né? Ou seja, está todo mundo procurando, quem não começar a sua digitalização. Quem já estava no estágio inicial procurou avançar e quem já estava no estágio avançado agora é enfiar o pé no acelerador, tá bom? Tá com o fone, tá com o mudo.
Legal. Primeiro, agradecer a Mackenzie pelo convite, estar falando aí com vocês. Eu acho que é importante, nesse início de conversa, falar um pouco do contexto da Globo, para que o nosso bate-papo faça sentido no decorrer do nosso encontro aqui. A Globo é uma empresa, o Grupo Globo é um conjunto de diversas empresas que a gente convive há muito tempo, né? Nós temos a TV Globo, no canal aberto, nós temos a Globosat com todos os seus canais por assinatura, temos a Som Livre, que é a empresa de áudio, de som do Grupo Globo, que inclusive começou esse processo de digitalização há muito mais tempo, né? Acho que foi uma das primeiras indústrias que foram impactadas por esse modelo de negócio mais digital, em função aí muitas vezes até de próprias empresas de tecnologia, como por exemplo a Apple, quando lançou o iTunes e teve todo esse processo de transformação. Então isso acelerou o processo com eles. Então eu diria até que a indústria da música ela já está numa segunda onda de transformação, e nós temos uma quarta empresa aí do grupo, que é a Globo.com, que é a empresa que trouxe aí a presença digital lá no início dos anos 2000 para o nosso grupo, né? Essas empresas eram empresas separadas e desde 2017 a gente discute aqui a estratégia de como nós faremos frentes a grandes competidores, players globais, como Google, Facebook, Amazon, o próprio Netflix, dentro desse contexto. E depois nossos competidores são esses agora, não são mais meramente SBT, Record. Então, como se posicionar e como desenvolver uma estratégia frente a esse novo jogo que a gente vive no mercado, né? A empresa, então, desde 2017, tem feito um trabalho de remodelar o seu modelo de negócio, e aí discutindo uma série de abordagens e vendo qual que se encaixava melhor, né? E nós, sendo uma empresa de mídia com mais de 50 anos, nós discutimos várias possibilidades que está muito relacionado aqui ao nosso papo. Um deles nós tínhamos uma estratégia de ser, por exemplo, uma B2B2C. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente vai continuar sendo uma empresa produtora de conteúdo e vai disponibilizar conteúdo por outras plataformas, como Netflix e Amazon Prime, por exemplo. Essa poderia ser uma abordagem. Mas essa abordagem traz uma referência muito específica, que quando a gente olha modelos de negócio, que a gente tira o protagonismo do negócio, né? Quando qualquer consumidor ele consome um conteúdo Netflix, ele lembra do Netflix e não da empresa, da produtora daquele conteúdo. Então tira um pouco do protagonismo. Então, dentro dessas estratégias, a empresa adotou a estratégia Direct to Consumer, ou seja, nós temos a nossa própria plataforma de distribuição de conteúdo e um modelo de negócio elaborado em cima dele. Então, isso fez com que a empresa remodelasse a sua estrutura. Então, hoje, nós não temos mais 4 empresas. Globosat, TV Globo, Som Livre e a própria Globo.com se unificaram, se redistribuíram em uma nova forma de organização, e dentro desse modelo a gente começou a adotar uma nova estratégia, considerando ser agora não mais uma empresa de mídia, mas sim uma mídia tech. Pois de um lado nós temos as empresas de mídia como a Globo, BBC, Disney. Do outro lado nós temos as empresas tech, Facebook, Netflix, a Apple, e as empresas de tecnologia elas vieram para o mercado de mídia, se tornando MediaTechs. E nós fizemos um movimento contrário. Nós éramos empresas de mídia e passamos a ser uma empresa MediaTech. E o ponto principal para relacionar ao papo de hoje é que isso abre muitas oportunidades e abre muito o escopo de como a gente pode ter contato com esse mercado consumidor. Excelente. Inclusive, você já deu um início de um fator bem interessante, que seria os diferenciais competitivos com o uso da tecnologia, né, em relação a cada uma das indústrias. Eu acho muito interessante. Aí passar para o Marco, até em cima desse tema, de diferencial competitivo, desse gancho aí do Carlos. É interessante, eu tenho acompanhado aí a Globo, porque é nosso cliente, né? Então é bem interessante o movimento da Globo, que é bem na linha do digital, né? Você trabalhar de maneira mais em conjunto e menos silos, né? Porque senão você dilui os seus ativos
e eles não trabalham coordenados. É bem interessante esse o movimento da Globo, né? O que a gente observa, normalmente, se você analisar as empresas, vamos chamar assim, tradicionais, né? Estão sendo atacadas pelas empresas digitais, elas normalmente ainda têm uma grande vantagem competitiva. Elas têm clientes, né? Têm ainda dinheiro, a grande maioria, não todas, mas ainda estão numa certa situação financeira importante, mas tem a base de clientes, né? Tem talentos, né? O que muitas vezes falta é o mindset, né, de digital e conseguir trabalhar de uma forma integrada e com muita visão customer-centric. Normalmente esse é a grande, vamos dizer, o grande desafio de todas elas, né? Porque elas foram estruturadas de uma maneira de vice-presidências, de silos. Então, você mudar toda essa estrutura é uma luta interna, parece simples, mas ela não é, né? Então, por outro lado, também as startups, as empresas digitais, têm um custo de captação de cliente brutal, tá? Então, e elas também, no fundo, observam esse modelo menos silos, muito mais integrada, menos legado, porque também são novas, né? Daqui eu vejo muitas empresas digitais construindo tudo do zero, sua base tecnológica, e eu falo que daqui 5 anos elas serão um Itaú e um Bradesco, com um legado enorme nas costas, porque tudo que você produz de tecnologia, depois de uns anos vira legado, você tem que manter tudo aquilo lá. E aí essas empresas também têm que ter uma experiência forte de operações, que normalmente elas não têm. Eu diria assim, que todo mundo tem seus desafios, né? Tem as suas emoções, né? Ninguém está tranquilo. Outro ponto importante é por setor econômico. Então, você tem setores que já são muito mais impactados pela tecnologia, porque, em geral, são setores não regulados. Então, eu incluo o meu setor tecnologia, eu incluo o setor da Globo, mídia, né? Talvez foi até antes do meu. A parte de varejo agora. Mas se você olhar, por exemplo, bancos, fala muito de fintech, de bancos, mas até agora não mexeu o ponteiro dos grandes bancos, nem aqui no Brasil, nem fora. Por quê? Parte porque, na verdade, é um setor altamente regulado. Não estou sendo contra a regulação, mas, de certa maneira, a regulação protege o incumbente, o tradicional, né? Então, se você analisar saúde, seguros, bancos, são setores que a velocidade da transformação digital é menor, tá? O impacto em cima das incumbentes, né, são menores. Eles vão chegar, quer dizer, você não pode se enganar. Por exemplo, veja a área de meios de pagamento. A área de meio de pagamento também era altamente concentrada e altamente regulada. A hora que desregulou, veja o que aconteceu, um monte de novos players apareceram. E aí, quando aparece com força. Então, mesmo esses setores regulados, eles têm que tomar cuidado. Uma hora o terremoto lá, vai chegar também. Né? Eles têm mais tempo, essa é a grande vantagem deles. Né? Agora, a transformação da Stefanini também é uma empresa incumbente, vindo do mundo tradicional de tecnologia, só que a gente vem trabalhando há uns 7, 8 anos. Então, a gente criou todo um ecossistema digital, são mais de 20 empresas digitais, que a gente chama de ventures, a maioria são, praticamente quase todas são. A gente tem a majoritária, mas a gente tem um modelo que preserva o fundador, o empreendedor. Então, a gente tem um modelo mesclado, né? Ao mesmo tempo tem certo tamanho, mas consegue ainda manter aquela velocidade, aquela agilidade, aquele customer-centric de um empreendedor, né? Que a gente tem chamado de ecossistema digital. Então, a gente também tem a nossa luta também, e hoje o nível de velocidade, o nível de exposição que você tem é importante. Por último, é o que o Carlos falou, você tem setores competindo em outros, né? Então, por exemplo, nós mesmos agora temos nossas empresas de marketing digital. Nós estamos entrando na área de marketing. E as empresas de marketing entrando na área de tecnologia. É o mesmo que o Carlos citou da TV Globo em relação aos novos concorrentes dele.
Né, essa entrada de novos players, né, bem interessante. E, inclusive, aí um exemplo, acho que o caso da Stefanini, né, Marco, você está de parabéns, que é um exemplo de empresa que se reinventou ao longo dos anos, né, que ela começou como prestação de serviço e foi se reinventando e crescendo em cima do que há de mais atualizado e atual em termos de tecnologia. Ô, Carlos, dentro desse contexto, sobre essa questão de customer-centric e mesmo a questão da cultura organizacional, como que isso deve estar impactando na Globo? Porque esses novos modelos de negócio devem ter um impacto grande, né, nas pessoas e em toda essa questão organizacional. Ótimo, Nilton. Até tinha anotado aqui que eu achei um ponto-chave aí que o Marco trouxe, que é muito importante, né? Acho que a questão que quando a gente fala em transformação digital, as empresas, elas pensam muito só em tecnologia, né? Elas pensam, eu vou colocar aqui blockchain, IoT, vou otimizar meus processos com RPA e uma série de tecnologias. E aí a gente tem que diferenciar o que é otimização digital e transformação digital. Otimização digital é isso, é utilizar tecnologia para otimizar os meus processos. Legal, isso é um caminho. Muitas empresas do mercado, elas estão seguindo essa forma de otimização digital. E outra coisa é transformação digital. A transformação digital está mais ligada a repensar o meu modelo de negócio. Só que quando eu repenso o meu modelo de negócio, e aí o Marco trouxe um ponto-chave aqui, que é o Customer Centric, que é um dos nossos direcionadores aqui na Globo, isso muda todas as relações entre áreas, a cultura da empresa, porque esse é o ponto, tem que desenvolver uma cultura para Customer Centric. Eu tenho que organizar a empresa ao redor desse tema. E aí, sendo prático, né? Então, que diferença isso faz, né? Eu posso, por exemplo, quando eu trabalho com uma cultura tradicional e eu tenho um grande volume de chamados de atendimento dos meus clientes por dúvidas técnicas ou por não saber usar um produto, etc., e eles precisam entrar em contato com a empresa provedora daquele serviço para tirar dúvidas ou auxílio, eu não estou sendo customer-centric. E isso gera um alto custo para a empresa. Aí eu vou buscar otimização digital. O que eu faço com a otimização digital? Eu diminuo o contato humano. Eu ponho um chatbot ali no meio. Né? Então, o chatbot com inteligência artificial, ele vai atender e vai diminuir o número de chamados que caem para o meu call center. Otimizei digitalmente. Mas eu não estou customer-centric. Customer-centric é eu pensar nos meus produtos e serviços digitais que atendam às necessidades dos meus clientes e que eu diminuo a taxa de contato que esse meu cliente tem com a minha empresa, porque o meu serviço ele é de fácil compreensão, é de fácil uso e atende corretamente a necessidade dele. Então, esse é um fator muito importante, mas isso, de fato, como o Marco falou, a gente precisa estar organizado através de uma cultura, de uma organização específica em relação a isso, e é muito pelo qual a Globo tem se travado, né? Quando a gente se fala que a gente que a gente quer ser uma direct to consumer, que a gente está prestando serviços, oferecendo serviços e produtos direto para o consumidor, existe uma série de desafios ali. O primeiro deles é saber quem é a pessoa que está lá do outro lado, né? Quem que é o meu cliente? E aí vai muito dentro de uma abordagem relacionada a série de aspectos. Por exemplo, usando o Big Data, Machine Learning, inteligência artificial, análise de dados. Eu vou começar a desenvolver uma organização dirigida por dados, né? Uma data-driven. Isso é importante, a Globo há alguns anos ela lançou até uma campanha que é o 100 milhões de uns, né? Ou seja, quando a gente olha o universo da internet, cerca de 123 milhões de pessoas no mercado brasileiro, 87% dessas pessoas têm algum contato com um dos produtos da Globo. Mas quem é aquela pessoa? Quais são as suas preferências? Quais são as suas necessidades? Ele é importante por uma série de aspectos. Uma delas para que eu saiba levar a oferta correta para ele, em termos de conteúdo, em termos de serviços e produtos. Do outro lado, é importante a gente ver que a Globo é B2B e D2C. Então, de um lado, tem empresas e agências de publicidade que têm uma relação B2B com a Globo e são anunciantes. E eles têm uma grande preocupação de como esse anúncio vai dar algum tipo de retorno para esse cliente.
Então, eu fazer a correlação de como eu entrego o anúncio e para quem eu entrego, ele é bastante importante. Isso passa por conhecer melhor o mercado e quem são as pessoas que têm contato com meus produtos e serviços. Então, o Customer Centric passa por essa questão de Data Driven também, porque eu preciso conhecer melhor quais são as preferências do meu consumidor e me organizar ao redor disso. Não, é excelente. O Marco, nessa questão de Data Driven, inclusive, como que os seus clientes, de um modo geral, estão atuando nessa questão de Big Data, Analytics, etc.? Como é que está o mercado nisso? Você sente que já está maduro ou não? Como é que está o sentimento de vocês nisso? Eu acho assim, a minha visão é que o mercado está acelerando vamos chamar, processo de se aculturar, né? Mas normalmente, eu diria o seguinte, se você analisar vários pilares da transformação digital, por exemplo, uma parte de UX, por exemplo, em geral, marketing, o Brasil tem um bom desenvolvimento, eu acho, né? Você comparando com outros países. Você vai em soluções financeiras também. A parte de data-driven, de dados em geral, eu acho que ainda é um ponto frágil. Eu sempre falo que é um dos pontos mais frágeis ainda vamos dizer assim, do mercado brasileiro. É menos cultura nossa de trabalhar com dados de maneira mais intensiva. Então, de vários pilares da transformação digital, eu diria que o Brasil é o gap que ele tem mais que se desenvolver, tá? É um pouco da cultura latina de menos dados e tal. Então, eu diria que nos últimos 2 anos, as empresas, o mercado tem procurado evoluir, mas ainda eu acho que esse é o, vamos dizer assim, chamar assim, esse olhando o meio copo cheio, é a grande oportunidade aí de melhoria, tá? Eu ainda vejo as empresas no geral, o mercado no geral, ainda no estágio não maduro, não. Ao contrário. Eu acho que em outras frentes o Brasil até, por exemplo, soluções financeiras, o Brasil é bem avançado. Mas nessa parte de data-driven ainda, de dados em geral, isso vem antes um pouco do mundo digital, né? O Brasil ainda não tem essa cultura muito forte de dados, a sociedade não tem, né? Então, acho que tem um espaço, mas eu enxergo como meio copo cheio. É uma grande oportunidade do mercado amadurecer e trazer uma eficiência, uma oportunidade de negócios muito grande. Perfeito. Ô, Fábio, você queria fazer uma pergunta? Quero. Carlos, a pergunta é para o Carlos. Você comentou que vocês fizeram uma junção, acho que de 4 empresas, né, da Globo, que formou o conceito de MediaTek. Só que a gente sabe que cada uma dessas 4 empresas, elas atuavam com um segmento, tinha um determinado público para cada uma delas. Considerando o conceito de Customer Centric, como é que vocês conseguiram manter, né, o pacotão das 4, sendo que cada uma pertence a um público, mirando na estratégia do Customer Centric? Eu acho que essa pergunta ela é muito interessante quando a gente ouve o CEO da Globo, o Jorge Nóbrega, falando. Eu acho que ele traduz muito essa relação do Customer Centric. As pessoas, elas buscaram ao longo dos anos consumir bens e serviços. Quando a gente olha a mídia, um consumo de conteúdo, e a gente fala muito da era da experiência, né? Então, quando a gente fala em era da experiência, a gente fala muito que as pessoas estão, na verdade, buscando consumir experiências. Então, e isso passa muito, que o Marco falou, de como eu trabalho a experiência do usuário, a experiência do nosso cliente, né? E aí, quando você vê essa unificação de empresas, como é que você vê isso na prática? Quando você pega o Globoplay, tá? É o nosso VOD, nosso Video On Demand. Ele oferece conteúdo licenciado, conteúdos originais que são produzidos. Ao mesmo tempo, você tem ali conteúdo da TV aberta, da TV Globo, que você pode ter acesso. E mais recentemente aí nós temos o que a gente chama de Globoplay mais canais, né?
Então, quando a gente olha, antigamente nós falamos de canais Globosat, que são os canais que a Globo oferece por meio de assinatura, chama agora de canais Globo, eles fazem parte agora da oferta do Globoplay. Então, você ali no Globoplay, você tem multi-ofertas, né? Você tem aquele conteúdo aberto, gratuito, que é para a TV, aberto. Você tem o conteúdo licenciado, os conteúdos originais que são disponibilizados, e você hoje tem todos os canais da Globosat dentro do mesmo lugar. Então, isso permite para você uma experiência muito mais fluida na relação com o consumidor, né? Eu diria que esse processo de transformação da indústria de mídia em específico, ela também tem um efeito da viabilidade da tecnologia hoje, né? Nós falamos aqui muito sobre a TV 3.0, onde ali nós vamos conseguir, por exemplo, ter uma interatividade muito maior com a televisão. Hoje, essa interatividade, ela acontece pela TV 2.0, que é, por exemplo, o meu Globoplay, eu tenho um all-in-one ali dentro, com tudo dentro, e a oferta ali ela é fluida de todos os conteúdos que a Globo produz. Isso é uma tradução prática aí. Pegando os sites da Globo, né, Globo.com, G1, GE, G-Show, a gente tem muito ali uma oferta relacionada a um conteúdo mais editorial, mas quando você vê, a gente tem esses N conteúdos, esses N formas de mídia dentro desse conteúdo. Eu tenho texto, eu tenho áudio, e quando a gente fala, a gente pode pensar em som livre, mas nós temos podcasts, nós temos uma série de conteúdos ali dentro, nós temos vídeos. Então, você começa a oferecer uma experiência que vai além do texto, uma experiência mais rica. E aí isso é muito da questão do data driven que eu falei anteriormente. Porque quando você conhece e vê que a preferência dos consumidores está muito mais aberta a assistir um vídeo do que ler um texto, você começa a alterar a tua forma de demanda. E aí que você atinge a necessidade do seu cliente e traz aí uma solução que faz sentido para ele e valor agregado, né? Legal, obrigada. Deixa eu aproveitar aqui. O professor Dirceu conseguiu conectar, ele estava com problema de conexão, né, professor? A gente falando de transformação digital e a gente está com problema de conexão. Mas, professor, por favor, assuma a moderação aqui do nosso bate-papo com os nossos colegas Marco e Carlos, por favor. Boa noite a todos aí, peço desculpas aqui, meu provedor caiu aqui de uma vez, eu tive que improvisar aqui, estou pelo celular. Vamos tocar. Newton, você estava fantástico, poderia ter tocado até o final. Quero agradecer aí o Carlos, mais uma vez, o Marco aí pela participação. E, Carlos, você acha que efetivamente está valendo a pena essa transformação? Carlos e Marco, está valendo a pena essa transformação nas empresas e toda essa adaptação necessária? Carlos, você quer ir primeiro? Eu vou. Quer ir primeiro? Pode ir. Ok. Assim, eu vejo um efeito muito interessante nesse processo de digitalização. Primeiro, que a gente vê toda essa nova relação com o mercado que a gente constrói, né? E quando o Marco trata aí a questão do ecossistema, né? Esse ecossistema empreendedor, esse ecossistema de inovação que a gente tem que se inserir para sobreviver literalmente nessa nova era digital. E a gente tem que tratar os nossos inimigos como amigos, né? No conceito de enemy friendly, cria uma série de aspectos. A gente é concorrente do Google, mas o Google é meu fornecedor. Eu sou concorrente da Amazon, mas o Amazon é meu fornecedor, né? E fora as parcerias que nós temos com tradicionais concorrentes que a gente trabalha aqui dentro. E ela é muito interessante porque a gente vê a resposta do mercado positivamente nessa nova forma de relação que a gente tem. Por quê? Porque a gente se torna mais assertivo nessa relação, né? Porque a gente conhece melhor o consumidor e ele percebe que a gente está levando coisas que agregam maior valor para ele. Dentro da empresa, esse movimento é fantástico também, porque quando a gente, e isso é um fator muito importante numa transformação, é que tem que ter um alto nível de patrocínio, né? Principalmente quando a gente fala uma transformação no nível organizacional, principalmente envolvendo 4 empresas, com fusão de empresa, transformação digital, transformação ágil, tudo isso acontecendo. Todas essas transformações ocorrem para que a gente tenha a velocidade adequada para responder
ao mercado, tanto as necessidades dos clientes quanto os novos concorrentes, e isso traz toda essa mudança de cultura. E é uma mudança cultural que traz novas relações dentro da empresa também. Eu acho que esse é um aspecto. Muitas empresas olham muito a transformação digital como uma relação para fora, mas ela tem que ser uma relação para fora e dentro, né? E a gente vê em todos os colaboradores essa visão de propósito da empresa vindo aí dos altos executivos da organização em patrocinar toda essa mudança, fazer com que ela aconteça, e a gente fica muito feliz em ver que tanto o mercado publicitário quanto de consumidores estão retornando muito bem essas nossas mudanças. Muito bem. Deixa eu falar do meu jeito. Acho que o primeiro ponto, sendo bem pragmático, né? Mesmo que não fosse bom, a gente não teria outra opção, né? Essa é a primeira coisa. Acho que a gente falando aqui para todos, tem coisas que estão na sua mão decidir se faz ou não, né? Tem outras que você não decide se faz ou não, você só discute como fazer, né? Eu acho que transformação digital, para quem tem negócios próprios, que eu chamo aí dos tradicionais, ele não tem opção, senão ele vai morrer, tá certo? Exceto coisas muito específicas, né? Então, acho que esse é um ponto importante para todos refletirem, e não tem outra opção. Agora, se valeu a pena, muito. Valeu a pena muito por vários aspectos, tá? Tem um lado, começando pelo que o Carlos falou, tem um lado de como você trabalhar as pessoas, né? Mesmo o time interno, né? A gente falou de trabalhar integrado, quer dizer, muito que a gente fala de transformação digital não é apenas tecnologia. Aliás, o cerne, né? O núcleo, né? O core de uma transformação digital é muito mindset, muito mais modelo de negócio, viabilizado pela tecnologia hoje atual, provavelmente não seria possível há 10, 15 anos atrás, mas repare bem, não é um movimento de tecnologia, é um movimento de mindset, né? Então, essa questão de trabalhar junto, trabalhar integrado, colaboração, você trabalhar em parceria, usando ativos de outros parceiros, né? Isso é fantástico. Então, esse é o primeiro ponto, quer dizer, você consegue ter um salto, né, o que o pessoal chama um leapfrog, de eficiência brutal, né? E isso eu acho, por exemplo, no caso do Brasil, é uma grande oportunidade do Brasil de melhorar a competitividade e produtividade, que é muito baixa, né? Então, esse eu acho que é o primeiro ponto. E aí entra a questão das pessoas, de você trabalhar não só da porta para fora, em termos de ofertas e tudo, mas trabalhar o mindset do teu time, para ter uma transformação sustentável de longo prazo. E, para mim, 80% de um mindset digital é um mindset de empreendedor, né? Proatividade, você trabalhar com MVPs e você depois vai pilotando, menos hierarquia, tudo customer centric, tudo isso são conceitos que você percebe no empreendedor, é nativo do empreendedor. Então, para nós da Stefanini, que a gente já tinha esse modelo de células, de dar mais autonomia, um modelo mais empreendedor, a gente vem procurar, na verdade, a gente deu um refresh, né? Tipo assim, poxa, vamos reforçar esse quesito nosso, essa base nossa, né? E é isso que a gente vem fazendo nos últimos tempos, né? Então, eu acho fantástico, tá? Depois tem o lado de prazer mesmo, pessoal, né? Vamos indo pelo lado pessoal. Eu acho lindo essa visão de propósito, né? De você ter, no fundo, um tesão de fazer as coisas, né? Não só quando o dinheiro, o benefício, o sucesso financeiro é uma consequência, mas você tem um foco em resolver um determinado problema, em você agregar valor para a sociedade, né? Então, eu acho que essa combinação de você ter sucesso financeiro em decorrência de um bom propósito, eu acho uma combinação incrível, eu acho muito bacana isso, eu acho que isso soma, né?
Então, certamente é uma outra grande, vamos chamar assim, outro grande benefício que a gente vê nessa transformação digital, né? E por último, aí eu vou falar do meu setor, tá? A gente, como setor de tecnologia, eu brinco que todo mundo só lembrava da gente quando dava problema, né? E começava a te ligar que lembrava que você existia. Quer dizer, o teu grau de satisfação em agregar valor não era tão alto, né? Então, você implantar o sistema, as pessoas eram um pouco intangível o benefício. Hoje, quando a gente traz soluções digitais, o benefício que você traz para as pessoas e para o negócio é muito tangível. Então, isso é uma satisfação também, pessoal, né? Então, eu acho que, assim, primeiro não tenho que decidir se vai ou não, tem que ir. Segundo, é ótimo. Então, por que não seguir? Só que existe uma coisa chamada entre você querer e você fazer, tem uma distância grande, né? E aí tem que tomar cuidado, que muitas pessoas confundem transformação digital só com post-it, só com selfie, só com muito marketing pessoal, e na prática é um negócio muito mais profundo, né? Que você, no fundo, entrega resultado, entrega benefício, inclusive, não é no fundo, desculpa, vou até revisar minha frase. Você entrega muito mais, dentro de um conceito maior, mas você tem que praticar o conceito e não ficar apenas no supérfluo, vamos dizer, no visual, vamos chamar assim, que o marketing visual faz parte do processo, mas ele não é único, tem mais coisa por trás. Então, eu acho, assim, para mim, que já é minha quinta revolução de tecnologia que eu tenho que me reinventar, como você disse, e é a mais intensiva, porque não é só tecnologia, é mindset, eu acho fantástico, né? E não tenho idade de digital, mas me adapto facilmente e eu estou achando ótimo. Mas tem que ter essa cabeça aberta de reaprender e você ir a fundo, né? Não ficar só no visual, tá? Excelente. Carlos, a gente conversava um pouquinho, né, que como é que a gente muda a empresa, né? O Marco deu uma visão fantástica aí de uma sequência, uma nova organização, mudança de processo, prática ágil, o próprio DevOps, ou seja, tudo isso é uma grande adaptação. E o Marco tocou num assunto fantástico, que é a questão de mindset, né? Como é que entra a mudança da cultura? Esse é o grande desafio? Vocês sentiram muito forte isso daí, Carlos? Bom ponto, Dirceu. Eu acho que o Marco tocou em alguns aspectos interessantes ali, quando ele fala que muitas empresas elas são digitais na superfície, né? Elas são cool, né? Elas são legais. A gente apelida aqui de tipo A, tipo digital, né? É tipo digital, mas no fundo vai ver, não é. Tem a mesa de sinuca, tem o frigobar, tem o post-it na parede, é legal, mas vai ver de fato em relação de resultado, o resultado não aparece, né? E quando quando o Marco fala aí da questão cultural, ela é bastante forte, né? Se a gente olhar, a maior parte das empresas, elas têm um fator cultural que é muito voltado a comando e controle, em acompanhar a entrega física de projeto e olhar o entregável que eu estou fazendo, mais do que o resultado. Eu acho que esse é um fator muito importante. Entrega é diferente de resultado. Eu posso entregar aqui e não me trazer resultado nenhum e eu só gastei dinheiro, e eu posso entregar coisas que não me trazer resultado. Inclusive, aqui dentro da Globo, a gente tem uma área chamada VMO, né, Value Management Office, que é uma nova leitura do antigo PMO. E dentro disso, a gente tem um trabalho que é de acompanhar o valor realizado e não a entrega. Isso é um fator importante, mas dentro de uma estrutura organizacional remodelada e dentro de uma nova cultura. Eu gosto de trazer 3 exemplos de cultura, né, que são, primeiro, que é a cultura burocrática, que ela é uma empresa fortemente baseada em processos, num comando e controle muito forte, muitas vezes beirando ali um microgerenciamento que deixa a empresa muito lenta, né? E isso afunda qualquer propósito que a empresa tem, porque se um propósito sem autonomia, eu também não consigo ter a celeridade que eu preciso.
Tem um aspecto, outro tipo cultural que a gente vê muito no mercado, que é o patológico. O que é o patológico? É a cultura do medo. E muitas vezes não é porque a pessoa está sendo punida em função de não atingir resultados, que também é bastante comum, mas não necessariamente é isso. Até fazendo benchmarkings com outras empresas, a gente vê que muitas vezes o medo de errar é por causa do ego, né? Pô, eu não posso errar, né? Eu sou especialista na minha área e não posso errar. E você cria uma cultura patológica de medo. E quando a gente fala da transformação toda aqui da Globo, a gente fala que a nossa grande transformação é para uma cultura generativa, que é uma cultura de gestão de valor e performance. Eu acho que esse é um aspecto bastante importante, porque são dois pesos. Uma coisa é de que forma eu agrego valor para o meu cliente por meio de meus produtos e serviços. Mas eu tenho que agregar isso num tempo correto. E aí a gente ouve muito o conceito de time to market. Se eu lançar qualquer coisa dentro do momento inadequado, eu vou falhar. Ou porque o meu concorrente assumiu aquela parcela de mercado, e aí a minha entrada, o meu custo de entrada ele fica muito mais alto, ou pode ocorrer até o contrário, né? Por exemplo, a gente fala muito do YouTube hoje, antes do YouTube tinha uma plataforma tão boa quanto, só que na época eu não tinha a tecnologia disponível, que é a banda larga, e falhou. E aí o YouTube entrou no momento certo e é o sucesso que a gente conhece hoje. Então, todos esses fatores culturais são importantes. Então, até um aspecto que é interessante aqui da Globo, que essa transformação ela é muito puxada por recursos humanos. E a gente fala que quem tem alavanca, tem as duas alavancas na mão, tanto da mudança na área de negócio quanto de tecnologia, é o RH, uma área neutra e que trabalha pessoas. E a gente vê em várias outras empresas que o programa de transformação ocorre por meio do RH. Por quê? A cultura não é a cultura da empresa, é a cultura das pessoas. E como é que eu mudo a cultura? A cultura eu mudo fazendo algo diferente, até que esse fazer diferente se torna um hábito, e quando eu tornei aquilo um hábito no nível pessoal, aquilo muda meu mindset. E o conjunto das pessoas mudando seu mindset, a gente cria uma nova cultura para a empresa, a gente ressignifica. Então, é um aspecto que, quando a gente olha o mercado, não é uma mudança simples, ela é a mais complexa e a mais desafiadora, e ela não é rápida. Ela não é rápida porque uma transformação digital leva, em média, no mercado de 2 a 4 anos, e uma transformação cultural, dependendo do nível de profundidade que você quer atingir, pode levar até 10 anos. E esse até 10 anos é por quê? Porque muitas vezes tem que ter uma reciclagem de pessoas na empresa, porque pode ter pessoas que são tão resistentes àquilo que, se até não ocorrer um novo ciclo de mudança de pessoas, aquilo não acontece. Então, esse engajamento da liderança é um fator primordial para que as coisas aconteçam, né? Então, são esses aspectos que a gente avalia muito dentro desse tema, Dirceu. Seria muito ousado perguntar como transformar as empresas. Para a gente talvez não entrar direto nessa pergunta ou nesse cenário, vamos ao contrário. Quais seriam os 3 principais erros que devem ser evitados por empresas que desejam passar por uma transformação digital ágil? Essa é uma pergunta do nosso colega Ivan Nogueira, que está nos assistindo. Marcos, você acha que você consegue? Vamos lá, eu acho que a gente já falou alguns pontos desse, né? Eu acho que não ficar, como eu já tinha falado, e o próprio Carlos reforçou também, você não entender, não ficar no aspecto visual, né? Até outro dia eu estava fazendo uma live, tem um cara que usou a expressão, né? Empreendedor raiz, né? Então a gente brincando aí, a gente poderia falar um cara digital raiz, né? Quer dizer, realmente você ataca todos os pontos, incluindo o visual, claro, o visual faz parte, eu não sou contra não, tá? Eu até era muito espartano e eu venho mudando a cabeça, porque todo mundo tem seus pontos para melhorar. Mas, então acho que esse é o primeiro ponto, né? O segundo é, muitas vezes, alguns negócios. Eu estou imaginando, tá, um negócio que seja incumbente, porque você tem várias situações, vários cenários, né? Então, imagine alguém que esteja num negócio tradicional e vá e queira, né? Como vai se transformar, né? Se você vai começar do zero, é outra história, né? Então, mas mesmo assim, ainda pode encaixar alguma dessas coisas. Então,
O segundo ponto é muitas vezes você se associar a uma startup e achar que isso vai mudar a cabeça da tua empresa. Também não vai mudar. De novo, você tem que fazer um trabalho de mudança de mindset na empresa e começa pela liderança. Para mim, eu sou adepto, eu sou muito focado, que eu entendo que liderar tem que se liderar pelo exemplo, né? Então, qualquer mudança que você vai fazer significativa na sua empresa, seja qual ela for, independente do que a gente está falando da transformação digital, na minha opinião, o líder tem que se engajar. Se ele não se engajar, e engajar é participar e trabalhar junto, não vira. A empresa normalmente tem uma inércia. E ela faz bem, normalmente uma empresa boa, ela faz bem a inércia. Às vezes tem até uma cultura forte, uma cultura, se ela for até vencedora, é até mais difícil mudar, né? A própria Globo provavelmente tem aí já uma empresa de extremo sucesso. Você mudar uma cultura de uma empresa de muito sucesso é mais difícil, por incrível que pareça. Então, o número 1 tem que dar o exemplo, né? O Carlos cita aí a questão do CEO da Globo participando ativamente do processo. Então, eu vejo todos esses aspectos que você tem que entrar fundo. Quando você está começando um negócio, aí é mais difícil, porque você está saindo do zero, mas é mais fácil porque você não tem as resistências. Então, todas essas regras também são aplicáveis porque você vai construir do zero, né? Então, você já pode montar times, o teu negócio já começaria de uma outra forma. Outro ponto que eu gosto, acho que é importante, você desenvolver uma cultura de dados mesclado, né, misturado com um feeling, né, de empreendedor que faz parte. A gente não pode também só esconder através de dados e não atrás dos dados, mas também não pode trabalhar só com feeling, isso já está ultrapassado. Como é que você faz essa mescla? Como é que você desenvolve uma cultura empreendedor onde é permitido errar, mas se você erra no modelo digital, que são MVPs, não vai matar a empresa, né? O teu estrago é menor porque você está testando. Então, são pequenas situações, se você aplicar, você vai conseguir transformar. E muita atenção, muito foco, muita energia, muito suor na execução, né? Porque são muitas pessoas que têm brilhantes ideias, mas executar as brilhantes ideias, aí o filtro é bem forte, né? Então tem que ter uma boa ideia e tem que executá-la. Muito bom, muito bom. E você acompanha pessoalmente tudo, né, Marcos? Te conheço já há algum tempo. Né? A gente, assim, como a empresa cresceu, não dá para tudo, mas você cria um modelo, pelo menos os grandes movimentos, você escolhe alguns, isso é um ponto importante também. Isso eu tenho feito quando eu vou para os meus clientes, eu chego para ele e falo assim, quais são os seus grandes drivers, por exemplo, o CEO? Quais são os seus 4, 5, 3 grandes drivers? E aí eu foco nesses 5, porque ele também não consegue focar em 35, aí já não é foco, né? Então, são grandes focos. E aí, obviamente, você tem a organização cascateia. Então, cada um vai ter seus 4 ou 5. Então, você tem que focar. Se você também quer tocar 35 projetos ao mesmo tempo, aí vai cair todos os pratinhos. Sim. Esse é um cuidado que eu tenho. Normalmente eu tenho uma tendência de abrir demais. Esse é um dos pratos. Carlos, uma pergunta para você agora, do Felipe. Como conciliar o processo de transformação digital, já que existem diferentes gerações e comportamento dos consumidores? Conciliar a transformação digital, considerando a transformação. Como conciliar o processo de transformação digital, já que temos diferentes gerações e comportamentos diferentes de consumidores? Eu acredito que essa transformação, considerando esse tema aí, das diferentes gerações e diferentes necessidades, colocando assim, Dirceu, eu acho que é o seguinte, quando a gente olha algumas empresas, por exemplo, a Netflix é uma empresa de um produto, né? A Globo é uma empresa de diversos produtos. Então, nessa presença
que a gente tem um grande contato com o mercado, 87% das pessoas que navegam na web têm contato com os produtos da Globo, tem produtos para cada um desses públicos. Eu acredito que o viés de desenvolvimento de produtos como soluções para necessidades dos consumidores, que no nosso caso a gente trata de necessidades de se informar e de se entreter, muito importante. Então, a gente tem alguns aspectos que são importantes, mas eu ainda volto no tema que a gente discutiu antes, customer centric. Eu saber conhecer o cliente e a questão da experiência. Né? Quando você pensa um produto, ele tem que ser simples, fácil de usar. Né? A gente costuma dizer que qualquer pessoa de diferente idade ela tem que conseguir lidar com aquele produto e aprender rapidamente com ele. Então, acho que essa simplicidade do comportamento, sem deixar de lado uma experiência rica, é um desafio que passa por muito estudo de experiência. E aqui na Globo, eu posso dizer que tem 3 grandes áreas que estudam muito isso. Né? A gente tem um laboratório de experiência, onde a gente faz diversos testes de usabilidade, testes de acessibilidade, ou seja, como é que eu consigo levar o conteúdo não só para diferentes idades ou preferências, mas considerando também diferentes necessidades das pessoas. Então, tem, por exemplo, pessoas cegas. Como é que elas vão navegar ou utilizar nossos produtos? Acessibilidade é importante. Como é que eu garanto isso? Outra questão que é bastante interessante. Nós temos aqui como meta fazer pelo menos uma entrevista por dia com os nossos consumidores, para entender melhor. Porque uma coisa, ok, eu tenho lá o meu data-driven, sou dirigido por dados, estou conhecendo lá por meio de dados. Mas escutar qualitativamente e estar aberto a sempre ouvir essas pessoas, suas preferências, o que funciona, o que não funciona, o que ela gosta, o que ela não gosta, entender o que é isso, ele é muito importante. O data-driven me ajuda a identificar as mudanças de comportamento. Mas por que mudou? Eu tenho que fazer esse qualitativo. Então, é um fator importante. Outra questão, a gente tem um outro lab, que é o MediaTek Lab, que está olhando muito para aquelas tecnologias emergentes, né? Então, de que forma eu consigo pensar em novas tecnologias, onde ainda não está claro no mercado, até inclusive no mercado de forma geral, a aplicação daquilo, né? Como, por exemplo, o blockchain. Como é que eu aplico o blockchain na minha empresa? Eu tenho a tecnologia, ela está disponível, mas como aplicá-la na relação com o meu modelo de negócio? Então, o MediaTek Lab ajuda nisso, mas sempre tem que ser no aspecto de de que maneira eu vou levar para ela para gerar uma boa experiência. E tem um terceiro elemento aqui da Globo, que a gente tem um hub no Vale do Silício, que isso acontece muito no Brasil, essa relação com o ecossistema empreendedor aí que o Marco menciona também, que é essa correlação com startups, empresas, instituições de pesquisa, universidades, parceiros, acontece muito no Brasil por meio do MediaTek Lab e nos Estados Unidos pelo hub que lá se encontra, e essa relação com startups. E muitas vezes o que acontece? Às vezes a gente tem ali soluções muito simples que foram aplicadas e geram um enorme impacto nas pessoas. E aí é o fato de como eu aproveito não só aquilo que eu tenho como empresa individual desenvolver, mas também como eu aproveito o potencial do meu ecossistema para trazer coisas que auxiliem nessa experiência final para o meu cliente. Muito legal. O Nilton tem uma pergunta para o Marco. Nilton. Nilton, está aí? Bom. Ô, Fábio. Oi, tá ouvindo? Tá ouvindo? Oi, sim, sim. Ah, tá bom, aqui voltou o som aqui. Não, eu queria até aproveitar isso que o Carlos falou e o próprio Marco tinha abordado em termos do ecossistema empreendedor e a questão das da inércia das grandes organizações em termos do negócio em si, né? E abordar um tema que muitas vezes o pessoal acaba esquecendo na questão da transformação digital, que é a questão dos processos existentes nas empresas, né? Então, como trabalhar a questão dos processos que já estão em andamento, já existentes, em questão dessa transformação digital? Porque de nada adianta você ver
tanto a questão superficial, como o Marco tinha colocado, como a questão de dados e outras informações, se você não mexer também, não só na cultura organizacional e outros fatores, mas também nos processos. Como tratar isso? Como é que as empresas estão abordando essa questão dos processos, Marco? Isso é um desafio ou não? Queria que você falasse sobre esse tema. É interessante para mim, assim, eu não sou um cara muito ligado em processos, né? Normalmente empreendedor tem esse ponto fraco, vamos chamar assim. A minha forma de ver é o seguinte, eu acho que quando você quer trabalhar em escala, né, você não consegue fugir de processos, né? Eu acho que o grande X é o foco que as pessoas têm, a organização tem. Parece simples, mas tem pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Depois a gente, se você quiser, a gente pode abordar em outro para mim que faz toda a diferença, mesmo agora dentro da organização, depois de 33 anos, que é ownership, né? Você ter dono das coisas, que é o responsável por aquilo. Mas, voltando à questão de processo, o que eu vejo? Vai ter processo, sim, mas uma coisa é uma organização voltada ao seu processo. Ela é focada, ela está mais preocupada com o processo do que com o cliente, aí ela morre. Tá? Então, você tem que, a partir do cliente, o foco é o cliente, é a tua oferta, a tua solução, e o processo é derivado disso. Parece uma coisa óbvia, mas não acontece. As organizações vão ficando tão grandes que elas dão mais importância ao processo, as pessoas vão ficando burocráticas, do que o resultado em si. Então, muitas vezes, elas deixam de fazer alguma coisa porque ele fala, o meu processo não permite. Não, é o contrário. Se eu entendo que aquilo é uma boa oportunidade, eu tenho que revisar meu processo, se eu entendo aquilo, né? Então, eu vejo assim, e aí o modelo de squads, ele é perfeito, porque você coloca, às vezes você coloca o usuário final dentro do teu squad, você coloca o cara de vendas, o cara de produto, todo mundo, incluindo o cara que vai cuidar do processo. E aí você parte do que interessa, que é o cliente, e você define um processo que funciona, né? Quando você faz o inverso, a organização burocrática ela dá mais importância ao processo dele do que ao resultado final. Ele perde esse feeling final. É uma coisa assim simples, né? Arroz com feijão, mas as grandes organizações vão perdendo. Ela vai ficando distante, né? Então eu vejo assim. Então contra processo, eu mesmo não sou um cara muito de processo. Empreendedor é um cara que quer executar. Mas senão também vira um caos também, principalmente quando você começa a escalar. Agora, pelo menos você tem que ter essa visão. Você tem, qual que é o indicador? E aí como é que você faz? Uma coisa muito simples. Qual é o KPI? Qual que é o indicador que interessa? É aumento de vendas, satisfação de cliente, NPS, é isso. Então, para nós de TI, por exemplo, não interessa um cara de tecnologia entregou o app. Ou entregou um trabalho. Quero que se dane isso, meu amigo. Eu quero saber se o app resolveu o meu problema. E aí tá todo mundo junto, porque às vezes o desenho não foi adequado, o público que o marketing foi errado. Aí se vira, todo mundo sente e conserta, e não fica um empurrando para o outro, entendeu? Então, a ideia, eu defendo isso, né? Então, o processo vai existir, mas o foco é o inverso, tá? Não sei se eu respondi a pergunta. Eu vou tomar liberdade e fazer só mais uma pergunta para vocês, que a gente já está passando de 1 hora. O Paulo Sérgio fez 3 perguntas aqui, eu vou consolidar só na última, que ele faz uma provocação aí. Como confrontar a cultura do executor herói que constrói a carreira em apagar incêndio com o de mentalidade do planejado, Hélio Lenhador? 60% do tempo em planejar, como criar a coexistência desses perfis e se complementarem? Eu acho Olha só que... é bem interessante essa pergunta, hein, Dirceu? Pois isso é uma provocação mesmo. E eu só queria até trazer um pouco do que o Marco trouxe antes, que eu acho interessante, porque quando a gente vê essa transformação digital, a gente vê que, em paralelo, um pouco o como está muito relacionado a ter processos mais ágeis. E eu vejo muita confusão no mercado quando as empresas fazem transformação ágil, né?
porque indo até contra o ágil, porque se a gente pegar tudo que o Marco falou aqui, a gente pegar o primeiro princípio, o valor do manifesto ágil, que é algo que tem quase 20 anos, de indivíduos e interações mais do que processos e ferramentas, né? Então, o processo não é eu transformar a empresa para uma empresa ágil, para uma empresa digital, primeiro eu fazer o de-scaling, né? Para eu escalar, eu preciso simplificar a empresa em processos, em estrutura organizacional, para depois, de fato, conseguir gerar o resultado esperado pela empresa. E quando a gente vê isso, o primeiro princípio da agilidade, né, nossa maior prioridade é satisfazer o cliente através da entrega contínua e adiantada de software com valor agregado. Então, e a gente pode traduzir software para produtos e serviços hoje de uma maneira geral. E dentro dessa pergunta, até eu pedi para você repetir, Dirceu, por favor, eu acho que tem aspectos que estão muito relacionados a esse assunto. Vamos lá. Como confrontar a cultura do executor herói que constrói a carreira em apagar incêndio com a mentalidade do planejado, velho lenhador, 60% do tempo em planejar, como criar e como criar a coexistência destes perfis e se complementarem? Perfeito. Eu acho que aí dentro desse ponto nós não temos mais espaço para 60% de planejamento e 40% de execução, tá? A coisa acontece muito rápida e quando eu termino meu planejamento já não é mais válido. A gente trabalha muito forte aqui um método chamado Hypothesis Driven Development. Ou seja, meu trabalho de desenvolvimento é orientado a hipóteses. E relacionado a isso que eu falei e complementar ao Marco, o que acontece? Qual é o meu objetivo como organização? Qual é o meu KPI? E a gente utiliza aqui também o método OKR. Qual é o meu objetivo para o próximo quarto? E que resultes eu vou perseguir? Olhando o que resulte, aí eu vou pensar o que eu posso fazer para atingir esse objetivo. Então, por exemplo, eu tenho lá um objetivo de aumentar as assinaturas do Globoplay. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso melhorando a diversidade de conteúdo ali dentro, melhorando o produto, melhorando o atendimento ao cliente, simplificando e melhorando a experiência do cliente. Isso tudo me ajuda a fazer isso. Agora, como fazer isso? É algo que é muito dinâmico. Eu posso gastar 60% planejando, 40% executando e no final eu vou entregar e aquilo não é o que o cliente esperava. Então, eu tenho que ser muito rápido. Eu pego uma pequena hipótese, executo ela, coloco em produção, por exemplo, e aí eu vou medir por meio de data-driven como foi a percepção e o resultado que aquilo gerou no comportamento do cliente e vou tomar novas decisões. E é esse que é o conceito de fail fast, né? Então, eu vou investir tempo em olhar o meu objetivo, o que eu pretendo atingir como resultado. O como, ele tem que ser muito interativo, muito rápido e com decisões muito ágeis nesse processo. Muito bom. Eu acho que dando continuidade ao que o Carlos falou, tá? Indo para um lado prático e acrescentando na resposta, também não é nenhum nem outro, né? Na área de tecnologia, eu brinco às vezes que a gente tem pessoas que controlam certas áreas, certos sistemas, e que eles são imprescindíveis, né? Às vezes eu falo assim, ele faz parte da solução ou ele é o problema, né? Porque muitas vezes o sistema, o problema é ele, né? Porque só ele conhece como funciona, né? Então não é nenhum e nem o outro, eu acho, né? O Carlos já deu, vamos dizer assim, uma explicação mais do ponto de vista das teses de Agile Development, mas na prática, por exemplo, eu vejo, hoje eu tive um call com uma empresa alemã gigante, né? Por exemplo, o executivo alemão tem muita dificuldade nesse modelo digital, porque ele é extremamente planejador e tem um conceito de qualidade altíssimo. Então, como é que você, para um cara que está trabalhado com a cabeça que ele planeja até os detalhes, ele entrar nesse modelo? Um cara de manufatura é outro também, né? É difícil. Então, eu vejo um sistema balanceado, né? Primeiro, de herói não tem ninguém, porque é tudo time, né?
trabalham em equipe, e como o Carlos já disse, tem mais, você joga mais do que treina, né? Você não, porque você conhece aqueles caras que treinam fantástico e depois no jogo ele treme, né? É o jogo que decide lá na hora. Então não adianta você treinar bem e jogar mal. Então, o mundo digital você treina um pouco, planeja um pouco, e como é que você planeja? Ouvindo o mercado e vai testando. Então, a resposta não é nenhum nem outro, né? Tá? Muito legal. Ó, o Paulo Sérgio já deu aqui um pitaco dele aqui, ó. Falhar rápido e aprender para pivotar. Ótimo, gratidão. Bom, eu vou partir então para as considerações finais de vocês dois. O papo está muito gostoso, está ótimo, excelente conteúdo, mas a gente se programou por um determinado tempo aí, senão fica uma coisa muito complicada, né? Então, nas considerações finais de vocês, eu faço uma provocação. Tendências tecnológicas ou melhorar o uso das atuais que nós temos? Eu posso responder o seguinte: tem que ser bem pragmático. Lembra que a orientação, o drive, qual que é? Business, modelo de negócio. Então, é o modelo de negócio que define. Você tem que... Primeiro é o modelo de negócio, definir o que você pretende fazer, quais são as condições, a tecnologia ela é coadjuvante, né? E aí, provavelmente, vai ter um pouco de tudo. Então, às vezes eu dou algumas aulas MBA e tudo, o pessoal sempre fica muito focado com a tecnologia, meu amigo, não é isso. A tecnologia, ela vem para sanar o problema. Então, você tem que imaginar qual é o problema, qual é a oportunidade, o que você quer construir, e aí depois você vai trabalhar com aquilo que você vai ter na mão. E outra coisa, tomar um pouco de cuidado entre não ser pioneiro demais. Se você está pioneiro em todas vamos dizer assim, as features do seu produto novo em termos de tecnologia, a chance de você quebrar a cara é grande. Então, como é que você mescla alguns pontos que você vai inovar muito em tecnologia, são coisas ainda não muito maduras em tecnologia, com algumas coisas maduras. Então, você nunca vai ter tudo maduro, senão provavelmente você já está ultrapassado, mas você ter todas as peças muito em POC de vários provedores, a chance de você naufragar também é grande. Como é que você faz um Lego disso? E, de novo, fazer por partes, né? A gente já falou isso, então isso ajuda muito. Excelente, Marco. Carlos, alguma consideração nessa Sim, sem linha? dúvida. Eu acho que o aspecto é saber, como o Marco falou, acho que o drive é o business driven, é o modelo de negócio. Sempre o que eu preciso desenvolver em termos tecnológicos na área digital para que eu viabilize o meu modelo de negócio. E quando a gente fala do uso da melhor tecnologia que já temos ou novas tecnologias, tem que ser um misto. Eu tenho que saber usar adequadamente as tecnologias que já estão disponíveis, mas eu tenho que estar aí também olhando à frente o que as novas tecnologias vão possibilitar de novos negócios. Vou te dar um exemplo. O TV 3.0, que a gente fala bastante aqui, é uma coisa que, se a gente olhar hoje para a tecnologia disponível, ela é muito distante, porque não suportaria, por exemplo, por meio da web, com a velocidade de internet que nós temos, uma transmissão de 8K, temos a 8K, esse alto nível de qualidade entregue pela web. Então, eu preciso de novas formas de transmissão digital para que viabilizar esse tipo de tecnologia. Mas eu estou com um olhar nisso ali na frente, mas o que eu posso, em termos práticos de modelo de negócio, viabilizar com a tecnologia presente hoje? Eu posso dizer assim, uma televisão 2.5, ainda pela web. Um exemplo prático disso, se o pessoal que está acompanhando o nosso webinar assiste o É de Casa, nós temos uma iniciativa fantástica na Globo, que é o T-Commerce, que a gente está com um piloto com a Casas Bahia, né? Então, hoje você tem lá uma série de elementos que estão aparecendo no programa e você apontando o celular com um QR Code na tela, você consegue comprar o que está acontecendo com as coisas que estão aparecendo ali durante a televisão. Isso vai ser uma realidade muito, muito em breve para vários aspectos. Do tipo, estou vendo uma atriz dentro de uma novela, gostei do figurino dela, eu quero comprar para minha esposa. É possível.
né? De forma, olhando aquilo, eu já posso comprar e adquirir direto na empresa que fornece aquele tipo de coisa. São coisas que eu estou viabilizando em uma menor escala hoje, porque a tecnologia não viabiliza escala, mas eu estou olhando lá na frente e com a tecnologia mais evoluída, eu vou conseguir trazer uma escala ainda maior para essa nova modalidade de negócio e de oferta. Carlos, a gente nunca viu mesmo, né? O vendedor passar na tela assim e falar assim, me chama no WhatsApp, cara, ó, tá aqui o QR Code, né? É isso mesmo. Bom, a Fábia tem um recadinho final aí pra gente, mas antes disso eu quero agradecer muito aí a participação do Carlos Tassi, executivo de transformação digital do Grupo Globo, e o Marco Stefanini, fundador e CEO global do Grupo Stefanini. Duas fantásticas feras aí no assunto e que trouxeram um conteúdo fantástico aí para os nossos ouvintes. Fábia, você tem um recadinho final aí? Tenho também, quero agradecer a sua presença, professor, aqui com a gente, a presença do Newton, que a gente fez aqui uma correria para poder suprir o problema de conexão, né? E dizer, pessoal, se vocês gostaram do conteúdo, nós temos muito conteúdo ainda para oferecer para vocês, a nossa pós-graduação no Mackenzie, né? Solicite o seu cupom de desconto e entre em contato com a equipe do Guilherme Andrade, que é a equipe de Multicompany que trata com a gente, e também falar da nossa faculdade de Computação e Informática. Quero agradecer a todos e desejar uma ótima noite aí para todo mundo. Carlos, Marco, boa noite mais uma vez e agradeço a vocês. Obrigado, pessoal. Saúde aí para todos. Obrigado, boa noite. Um abraço, gente. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado, boa noite. Obrigado, boa sorte, sucesso e felicidades. Obrigada, viu? Vocês são ótimos. Valeu, um abraço.